Boa noite. É, Meu nome é Rosângela Figueiredo, sou do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita. Temos como mentor Jesus Gonçalves. É um mentor que nos dá, né, muito assim, muito auxílio e muito entendimento, né? E também responsabilidade, como a gente sabe que é necessário, né? E todos que estamos nesta doutrina, temos cada um em cada casa uma missão. E, com certeza, esta casa também, que eu tenho muito carinho por ela, mora aqui pertinho, né? Eu fico muito feliz quando aqui estou presente. Mas a gente vai hoje tratar de um assunto bem, né, que é do Evangelho, é sobre a vingança e o ódio. E eu vinha pensando sobre isso, falei, nossa mãe. E nesses dias, né, e aqui o espírito Júlio Olivier e o espírito Fenelon também, quando ele fala assim, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E aí a gente para e pensa assim, isso foi em 1862. Estamos em 2023. Ela ainda não foi. E só Deus sabe quando ela irá, né? Mas que vai sair, tem que ir, porque estamos num processo de transformação, para um planeta de regeneração, né? E nós sabemos que, evidentemente, não é porque vamos estar num planeta de regeneração que vai ficar tudo maravilhoso, não vai ter algumas situações, o mal ainda vai estar presente, mas não tanto quanto é agora. Infelizmente, nós vemos que hoje as pessoas provocam vinganças por coisas tão fúteis, tão pequenas, tão bárbaras, né? Acho que foi o mês passado, alguma coisa assim, um ex-marido desiludido, se sentindo abandonado e aquela coisa toda, não pensou duas vezes em sacrificar os dois filhos para machucar, magoar, ferir a ex-esposa, a ex-companheira. E ele, não vou entrar em detalhes, porque acredito que muitos devam ter acompanhado. E aí a gente pensa o seguinte, qual o sentimento que a gente precisa ter em relação a esse homem? Vingança? Não. Compaixão. É um enfermo da alma. Quando é um enfermo do corpo, é mais fácil, né? Ou quase mais fácil. Você sabe que é do corpo, mas quando é da alma, parece que você precisa mergulhar para poder buscar isso. Por que essa vingança? E aí, quando ele diz aqui, né, aquela época comum do duelo, o espírito Júlio Oliveira traz, é como o duelo, um dos verdadeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Né? O duelo, ainda tem uns duelos por aí. Hoje o duelo está diferente. Hoje o duelo está no WhatsApp, né? No Facebook, no Instagram. Não é mais aquele duelo, dá 2 tapinhas na cara e vamos. Não, vai para o WhatsApp. Aí lá, está duelando, né? E fora aquele, às vezes, o duelo que a gente faz conosco mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, não sei o quê. E ao invés da gente mudar essa característica e a gente procurar fazer o quê? Se amar. Nós estamos carentes de amor. A humanidade está carente de amor. E aí eu me lembro, bem no auge da pandemia, quando o Papa Francisco, que eu tenho uma admiração por ele, uma homilia, ele atravessando a praça, acho que é a Praça de São Marcos, né? Acho que é a Praça de São Marcos, né? Acho que era abril, chuva, tinha chovido, ele atravessando, aí ele vai fazer a homilia. Ele falou uma coisa muito interessante,
como querer um planeta, mais ou menos isso, né? Saudável, com uma humanidade adoecida. Aí, às vezes, fala assim, mas, Rosângela, você vê só, tem que se vingar, não tem outra coisa. Tem. A gente precisa se esforçar, como cristãos que somos, e espíritas. Porque, às vezes, fala assim, não, você não é cristão, você é espírita. Não, somos cristãos. Somos seguidores, de maneira... Não, do Cristo, deste mestre, desse irmão, como o nosso companheiro falou, que é a nossa referência. Às vezes, tem um ditado que diz a vingança é... Como é que é? Oi? Vingança é um prato que se come frio. E interessante que, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou me vingar. Mas ela se vinga, só que ela não fica feliz. Não fica. Não tem como, porque a vingança, eu vejo que é algo assim que você quer pegar, mas você não vai pegar. Esse homem que fez isso, que fez com os próprios filhos, um dia a ficha dele vai cair? Provavelmente já deve ter caído. Lógico que a gente para e a gente pensa assim, mas caramba, mas por que as pessoas fazem isso? Porque provavelmente elas estão, como eu falei anteriormente, adoecidas. Quantas vezes, talvez, no nosso pensamento não tenhamos tido pensamentos de vingança? Né? Mas de que forma? Como assim, Rosângela? A gente ainda não tão amadurecidos, né? Eu falo quando vou na minha juventude, né? Eu namorava, mas o namorado não gostava, e não sei o quê, e eu ficava infeliz, vou me vingar. Vou arranjar outro. Olha só, olha que besteira, né? Às vezes eu paro e fico pensando assim, gente, quantas vezes eu, quando era jovem, fazia isso. Aí passava com outro, aí ele nem estava aí para mim. Aí ia para casa chorando. Às vezes ele fala assim, como diz, né? Volta para o mar, oferenda. Então, é livramento, não é? Então, a gente começa a compreender e vai compreendendo pouco a pouco, e evidentemente vai acontecendo dentro de nós que aquilo que muito incomoda é porque a gente já passou por aquilo. Então, quando eu vi essa reportagem, eu falei, meu Deus do céu, o que essa criatura ela trouxe para ela? E o pior, adiantou? Não. O sofrimento vai continuar. Agora, na hora do despertar mesmo, que com certeza, se não despertou, vai despertar um dia, a gente sabe que a gente desperta. Quantos de nós, talvez cavaleiros, ou visigodos, ou lutadores, ou guerreiros, e quantos de nós, o que nós já fizemos nessa longa trajetória da nossa vida? Quantas vinganças, quantos momentos que nos perdemos por aí afora. Aí hoje, como eu estava falando com o meu grupo lá sobre... que a gente faz o estudo sobre mediunidade, 5 horas da tarde, eu estava falando, hoje nós estamos na nossa melhor versão, revisada e ampliada. Hoje é a nossa melhor versão. Amanhã vai ser a melhor. E vai. E assim sucessivamente. Quando ele vai dizendo, né, e ele faz uma comparação à questão do duelo também, últimos vestígios, conforme eu falei, razão porque a vingança constitui indício de certo estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda inspirem. Por quê? Vão nos inspirar porque a gente vai entrar nessa faixa vibratória. Às vezes a gente fala assim, não, eu não queria nem me vingar, mas alguma coisa me soprou no ouvido. Não, assoprou porque você abriu o ouvido para ouvir. Porque senão a gente tem que parar e pensar o seguinte, bem, então eu tenho que fazer um trabalho comigo. Porque em outras religiões é o diabo, é o Satanás, na espírita também tem o obsessor.
né? A gente às vezes fala assim, não, a minha doutrina não tem. Tem sim, o obsessor. Tudo é o quê? Ai, olha, eu não queria nem falar. Mas sabe, o obsessor ficou tanto no meu ouvido que eu tinha que falar. Não fui eu. Né? Aí o coitado do obsessor às vezes chega e fala assim, para com isso. Não, eu não. Né? Mas, às vezes, eles aproveitam a nossa disponibilidade, a nossa sintonia, né? A gente fica, porque ela falou isso, eu vou fazer aquilo, vou não sei o quê e tal. E a gente vê coisas bárbaras. Outro exemplo de uma senhora que mandou bombons envenenados. A gente para e fala assim, gente, mas que mundo é esse? É um planeta de provas e expiações. É um planeta de provas e expiações. Não vai justificar? Não vai justificar, mas algumas situações que se apresentam, a gente precisa ter esse entendimento, né? E começar a trabalhar como alguém falou, compaixão. Ter compaixão. Não tem outra saída. Como que eu vou ter compaixão por aquele indivíduo que fez o que ele fez? Deus tem compaixão de nós até hoje e vai continuar tendo. Mas eu não mandei bombom envenenado, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas outros pensamentos. Não, eu só pensei, mas você pensou, formou. Eu posso não fazer, mas eu pensei. Assim como eu penso o mal para o outro, eu preciso aprender a pensar o bem para o outro, o bem para mim. E ele vai, o espírito Júlio Olivier, ele vai traçando aqui, ele vai dizer assim, vingar-se é bem o sabeis, tão contrário à prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, e ele está trazendo aqui diretamente ao espírita. Mas espírita não se vinga. Será? Não, espírita. Porque aí dá a sensação, não, imagina. O espírita. Por que nós estamos dentro das nossas casas espíritas? É porque a gente precisa. Como precisa, sim. Aonde a gente encontra as maiores dificuldades, às vezes, assim, aqueles embates? No meio espírita, dentro das casas espíritas. Não, a minha casa só tem amor. Gente, não é bem assim. Tem aquelas pessoas que a gente precisa reencontrar e e resolver a questão. Se ajustar. Porque falar assim, eu deixo para uma outra vida. Não deixa, não. Porque você nem sabe na outra vida como é que vai ser. Pode ser o que tinha que resolver agora, mas o que ficou para outra vida. Então, e é muito interessante, né? Porque sempre a gente fala nessa questão de melindre. Não, o espírita não se melindra, gente. Se melindra sim. Mas como se melindra? Aí eu entrei, o Rubens falou que estavam falando mal de mim. Ele nem falou isso, mas eu já, né? Ou então, eu passei não sei aonde, olha só, ela vive lá no centro, eu vivo lá no centro às vezes, né? Ela nem me reconheceu. E aí, esse trabalho, é por isso que a gente está aqui, é porque a gente precisa mesmo. Né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou para a casa espírita que eu vou fazer a caridade para os meus irmãos na reunião mediúnica. Vai nada, coitado. Tu vai ver a situação, o exemplo que ele está trazendo para você, dizendo, não faça isso, porque você vai sofrer com isso. Olha como eu estou sofrendo. E às vezes a gente se coloca como o quê? Eu vou só para fazer a caridade. Mas, cada vez mais, entra aquela questão, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, como cristãos e espíritas, a gente sabe que o que a gente está recebendo, a gente vai ter que dar conta. Não vai adiantar, eu vivi
30 anos no CEOI, eu achar que as portas, entre aspas, do céu, eu vou entrar, se você viveu lá, você sabia que o fulano tinha isso? Não. Sabia? Não. Ah, mas eu sou humana, não é o que a gente sempre fala. Não, eu sou humana, olha, dentro da casa espírita eu sou uma... Lá fora, a minha vida lá fora não interessa a ninguém. Como assim? Eu não posso ser uma coisa dentro da casa espírita e lá fora eu ser outra. Não tem como. Não tem como. Né? Mas, Rosângela, mas a minha vida, você como espírita, que estuda, ou se não estuda, escuta, ou vem, ou toma conhecimento, precisa saber disso. Nós estamos vivendo isso, a gente sabe, né, de um tempo para cá, muita polarização, muitos problemas entre espíritas. E às vezes a gente fica preocupado com isso. Porque qual é a nossa tarefa, qual é o nosso trabalho? O que diz no Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da nossa encarnação ou reencarnação? Nos melhorarmos e ajudar ao planeta. Como que eu ajudo? Eu só quero melhorar. Eu não consigo melhorar se o outro que está ao meu lado não melhorar junto comigo. Se eu não estender a mão para o outro que está junto comigo. Se eu achar que a vingança vai se resolver tudo. Se eu achar, como a gente vai ler depois, que guardar ódio resolve alguma coisa. Não resolve nada. E hoje é a ciência que prova. Quem odeia, quem tem ressentimento, quem tem mágoa, quem tem o quê, desenvolve o quê? Enfermidades psicossomáticas. E aí? Não é o espiritismo que está falando, olha, se você odiar, se você tiver mágoa, você não vai lá para nosso lar. Né? Não é mais, é a ciência. Ela fala isso. Quantas pessoas que estão dentro, vão para vários hospitais e que elas estão com certas enfermidades e se o médico, aquele médico que faz aquele histórico, né, que quer ler e ver, como é que você está? Como é que você acordou? Por que isso? Por que aquilo? Vai chegar no problema, vai chegar na raiz do problema, porque querer vingar-se, querer odiar, isso não é consequência, isso não é causa, a causa já está lá, isso aqui é o resultado. Está em algum lugar meu, está aqui dentro. Por quê? Por que eu tenho ódio? Por que eu quero me vingar? Né? E aí, às vezes, a gente vê pessoas que se odeiam, se digladiam e se matam por causa de time de futebol. Uma pessoa que vai para uma praia, vamos dizer, armado, o que ele busca? A mesma coisa a pessoa que vai, mas eu sou... Deixa em casa. Uma pessoa que vai torcer por um time, já vai com madeira, já vai com barra de ferro, já vai com aqueles estiletes ou alguma coisa. O que ele quer? Né? Então, nós ainda vivemos nesta questão de barbarismo? Vivemos. Infelizmente. Infelizmente. As pessoas estão... aí a gente pode falar assim, então o mundo está piorando? Não, ele está bem melhor. Antigamente era muito pior. Antigamente tinha guerra de foice. Lá, sei lá, uns 3, 4 mil anos antes de Cristo. Aí imagine, você sair de casa, vou guerrear, pegar a foice e ali não tinha. E depois vieram aquelas roupas de ferro, aí veio aquele negócio que tem do Capitão América e vai por aí afora, né? Hoje é a guerra zap, tecnológica, não sei o quê, e vai por aí afora. E a gente para e pensa, onde nós vamos parar? Aonde a gente deseja parar. Que tem um momento em que a gente vai ter que realmente entender. E aqui ele está colocando, como ele diz aqui, né, espíritas, de quem se proclame espíritas. Tem que falar assim, eu estou com tanto ódio disso, ódio daquilo. Mas você não é espírita?
Ela falou, mas eu sou humana. Sim, mas você é espírita, você tem o conhecimento. E por termos o conhecimento, a gente precisa despertar. Eu não sei quem foi que falou, eu até hoje eu falei essa frase, mas eu estava até tentando lembrar aonde eu ouvi, que diz assim, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E eu escutei isso daí, eu vou até, depois vou jogar no Google. Porque eu escutei isso daí, eu falei assim, gente, não é que é verdade? Acho que foi numa das aulas do Orson Peter Carrara e do Américo Sucena, do Missionários da Luz, que eu estou fazendo estudo, né? Tem podcast não, no YouTube, a aula deles, Missionários da Luz, né? E tem o Jacobs Trovão, que tem podcast do Livro dos Médios, que eu estou fazendo também. Então, acho que foi o Américo Sucena que colocou, que o espiritismo, tá? Então, não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é a doutrina do espírito, não é a doutrina, o que ela traz. Porque não é fácil, porque vai sim. E quando alguém chega para a gente e nos cobra, vamos dizer, uma postura, a gente não tem nem como falar assim, não, sabe como é que é, né? Sou humana, né? Não é aquela coisa, não. Mas você conhece. Você sabe. Eu não vou mentir para vocês assim que tem horas que, evidentemente, a gente, no primeiro momento, no primeiro instante que toma conhecimento de uma notícia, que aquilo não te choca, aquilo não te, sabe? E às vezes, a primeira coisa que nós sabemos que deveríamos fazer é orar. Orar por aquela criatura. Porque a gente, pelo pouco conhecimento que muitos de nós temos, mas a gente já sabe como que é essa questão da espiritualidade. Principalmente aqueles que já leram as obras de André Luiz, e não só André Luiz, as obras da codificação, o céu e o inferno, a última parte. Espíritos endurecidos, espíritos criminosos, espíritos suicidas. A gente sabe, Kardec conversa, né, com os espíritos e questiona. Teve um que me chamou muita atenção, que está lá em Espíritos Endurecidos, um espírito entediado. Um espírito em tédio. Ele era entediado quando na Terra, foi para a espiritualidade e continuava da mesma forma. E aí foi explicado, acho que é São Luís que explica a Kardec, o motivo pelo qual ele precisava ser evocado, porque ocorria muito na sociedade parisiense a evocação. Porque ele lá continuava entediado. Ele viveu na Terra entediado, desencarnou e continuava da mesma forma. Eu precisava ter um sacode, como se diz, né? A turma jovem. Precisava ter isso. E é muito interessante. E você pergunta por quê? Eu quero. Eu trabalho em reunião de reunião mediúnica, né? Sou esclarecedora agora. Quantos falam? Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Você não vê nada assim de diferente que você possa fazer? Vejo, mas eu não quero. E aí, para você conversar com esse espírito, meu irmão, tal, não vai adiantar você dar uma aula de evangelho para ele, uma aula de livro dos espíritos, nada disso. Aí você tem que pegar o ponto central dele. Às vezes fala assim, tudo bem, você não quer sair dali? Você acha bom? Ali eu estou. Eu falei, não, na minha visão, você me desculpa, mas quem está preso ali é você. Aí não. Porque a única diferença do encarnado para o desencarnado é só isso aqui, o corpo. Sim. Você está quanto tempo ali? Faz tempo. Eu falei, vai ficar mais, porque ela não vai deixar você sair. Eu saio a hora que eu quero. Você quer sair? De repente eu posso pensar nessa situação. Quer dizer, muitas vezes você tem que usar certos argumentos.
né? É como eles fazem. Aí, é isso. Você vai continuar nessa vingança? Há quanto tempo você está? Até porque o exemplo que eu trago foi de um caso, mas é um exemplo que é para o nosso esclarecimento. Aí eu, fazendo dos esclarecimentos, perguntei, há quanto tempo você está lá? Ah, tanto tempo. Falei, quantos estão lá? Ah, tem mais de 20, 30. Eu falei assim, você vai ter que esperar 30 na sua frente para você poder se vingar? Como assim? Ah, você está falando que tem 30 pessoas que estão junto dela e todo mundo quer se vingar. Você ainda não conseguiu. Então deve ter uns 30 na sua frente. Aí ele já fica, né? Eu falei, para pensar. Imagina você ficar, sabe Deus quanto tempo mais, até todos os que estão, os 29 na sua frente, ser atendido, ser vingado, se vingarem. A fila. Não, a gente tem que pegar por aí. E aí, como é que você faz? Aí para e reflete. Então eu saio, porque tem 29 lá mesmo. Falei, isso, você está certo. Sai, vamos lá. Quer uma oportunidade? Quer fazer outra coisa? Ah, mas será que eu tenho alguma outra coisa para fazer? Eu falei, claro que tem. Tenho certeza que você é alguém muito especial, muito assim, sábio, e você vai, e é uma forma que você vai ajudando aquela criatura a ela sair daquela vibração, porque é vibração, é a sintonia. A gente sofre muitas vezes porque a gente está na sintonia, sabe que está na sintonia, mas não quer sair. Não vou deixar barato. Mas vai sair caro. Não diz que o barato sai caro? Não, não quero, não vou. Até quando? Até quando? Porque tem um momento que a gente vai cansar. Quer cansar agora, quando está encarnado? É melhor. Porque depois que desencarna, você vai ver teu histórico todinho. Você, no caso, eu, né? Se eu fico nessa coisa assim, não vou deixar, e eu desencarno, aí alguém chega, que lá não é discreto, todo mundo toma conhecimento, né? Como aqui a gente bota, fica escondidinho, né? Lá não. Obsessor todo mundo. Obsessor, então, deve chegar e falar assim, aí, hein, Rosângela? Voltou, né? Olha aqui seu histórico. Não preciso nem de zap, tá aqui, ó. Aí fica que nem uma coisa holográfica, né? E aí você para e fala assim, meu Deus, e agora? Então, começar a mudar a partir de agora. Quando eu falo, agora encarnado. Não estou falando agora ter esse tempo, não. Se der, vamos lá, né? Como encarnado, parar e falar assim, gente, estou aqui com esse sentimento de vingança, de ódio no coração há tanto tempo. Caramba! Aí você pergunta, só de curiosidade, mas por que isso? Esse sentimento de vingança, de ódio? Quanto tempo você está... há 40 anos. Ele me deixou noiva no altar. Gente, já passou. Né? Eu sempre brinco assim, que às vezes a pessoa fala, estou com tanta raiva, tanto ódio, tanto isso, e você vai investigar por que ela está vivendo aquilo. Foi uma situação que aconteceu há 50 anos, há 60 anos. Já deve estar até na família como neto. E você está ali, né, batendo ali. Não, porque comigo é assim, assim, assim. Então, é isso que o Espírito Olivier, ele vem trazer para nós como espírita. Ele diz assim, a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Né? Às vezes fala assim, não, querida, imagina, não estou... Está tudo perdoado, né? Dependendo da pessoa, querida, você já pode averiguar o que é, né? Às vezes, não, imagina. Você, não, tudo bem, não tem problema, nada do que aconteceu, tudo bem. Tipo, né, roubou minha felicidade, mas não, meu emprego, não, imagina, né? Então, aí às vezes a gente, como ele diz aqui, porque vem a falsidade e a baixeza.
Porque uma coisa é certa, é atribuído a Joana, mas não sei se foi ela que falou isso, né? Que há muitas injustiças, só não há o quê? Injustiçados. Gente, não tem. Essa coisa, às vezes, a gente fala assim, ai, poxa vida, Rubens, eu sou tão injustiçada, Rubens. Olha, eu não merecia passar pelo que eu estou passando. Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa assim. Aí, caramba, aí você vai vendo, né? E fala assim, quando a gente começa, e tem uma situação, até eu me lembrei agora, que tinha um espírito uma pessoa conhecida de Kardec e porque queria entregar a Kardec uma mensagem do mentor dele. E aí ele perturbando, tal, o Kardec falou, tá, tudo bem, tá numa das revistas espíritas. Aí quando esse amigo, esse conhecido amigo dele, começou a psicografar, ele falou assim, através desse facho de luz, venho até vós trazer a mensagem que você deverá confiar. Aí Kardec falou, pode parar. Aí o amigo falou assim, mas você acha que eu tô mistificando, que é... Pode parar. Claro, imagina a Rosângela, o facho de luz do CEOI, que vem até a casa de José o Carpinteiro. Gente, se eu começo assim, não fica nem desencarnado aqui na sala. Até ele sai em desembalada. Então, como ele coloca aqui, aí ele diz a outra coisa assim, quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame paixão, cólera e ódio. Porém, a mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Eu lendo essa página, né, hoje também, eu falei, nossa, que página para gente, como espírita, que responsabilidade a nossa, a gente ler, a gente refletir na página, né, como ele diz aqui, não tem como entender um espírita vingando-se, que se diz, né, ele não fala, que se diz espírita, né, acho que que proclame, ele não diz não, é um verbo proclamar, que se proclame espírita, né, e continuando ele diz, mais abaixo, quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições, isso é muito triste, às vezes pode acontecer isso, né, quando não consegue o intento, vai e ataca na honra, nas afeições. É o que a gente mais vê. Né? É o que a gente mais vê aí. E a gente vê as nossas novelas, as novelas, os documentários, os filmes, tá tudo nisso. Vai exatamente, às vezes, no ponto que diz assim, vou mexer no ponto fraco daquela pessoa. Né? Eu me lembro de um caso que aconteceu lá no sul do país, uma situação política que estava se vivendo no país, tal, né? Em que um reitor suicidou-se. E era mentira. Me lembrou a escola de base, há anos atrás, em São Paulo, uma escola em que um garoto, 3 anos, 4 anos, falou, não sei se falou ou não falou, que tinha havido alguma coisa na escola, a escola acabou. Da mãe dele. Coisa da mãe dele. Pra gente. Não falou nada, ele foi induzido. Quem quiser ver, tá no Globoplay, tem Escola Base, um documentário. Um documentário. Acabou, né? Acabou com a família, acabou com tudo. Sabe aquela coisa assim? Tem alguém correndo, acho que é ladrão, não sei o que. Gente, isso é perigoso. Sabe? Então, é o que ele está dizendo assim. E ele continua aqui, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando no caminho. É aquele tão negócio, né? Tem uma história do livro
acho que é do E a Vida Continua, não. E para o Resto da Vida, do Wallace Leal Rodrigues, em que os dois irmãos estavam brigando, a mãe pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vão lá fora, alguma coisa assim, abram o travesseiro e jogue a pena ao vento. Aí eles achando que era brincadeira, foi, tal. E agora, mamãe? Agora vão lá e cate. Catar as penas, mas não vai dar. Ele falou, assim é a mentira. Quando a gente fala, ela se espalha. Ela se propaga. Aí quando você vê, fala assim, gente, mas era só uma coisinha à toa, não estava fazendo nada demais. É o próprio, acho que é Humberto de Campos, se eu não me engano, ele conta uma história que tinha um rapaz num emprego e que tinha uma moça que tinha muita inveja, né? E a moça começou a mandar cartas anônimas para ele. Carta anônima, dizendo que a mulher estava traindo, tal, aquelas coisas todas. E o homem, quando chegou em casa, um dia, ele viu que saiu do quarto dele um senhor, um rapaz, né? Quando ele chegou em casa, ele fingiu que foi trabalhar, voltou, quando ele abriu devagarzinho, escutou rindo dentro do quarto. E aí ele fica desesperado, ele fica não sei o quê, e acaba se suicidando, né, por causa da honra dele. Só que o rapaz que estava no quarto era um rapaz que a mulher tinha comprado uma televisão para o marido, para dar de presente, e ela não queria que ele soubesse, né? E aí, quando essa notícia chegou, descobriu-se até quem mandava as cartas anônimas, a pessoa falou assim, mas eu só mandei uma carta, eu não sabia que ele ia fazer isso. Né, aquela coisa, mas eu só botei uma palavrinha no WhatsApp, mas eu não sabia que a fulana ia ficar tão depressiva por isso. Eu ia ficar tão magoada, ia ficar tão chateada. As palavras, como disse, né, as palavras, elas são, assim, elas matam também. As más palavras, né? E aí a gente vai para o ódio, em que aí é Fenelon que nos traz sobre o ódio, e ele diz assim, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Aí a gente fala assim, amar um ao outro, né? Amar minha sogra, ela sabe que eu amo, ela já não está aqui mais entre nós, mas ela sabe, né? Ela e meu marido já se foram, né? Ela sabe disso. Mas fica aquela coisa, imagina, né? É um desafio. Às vezes você tem que estar com alguém que você, como a gente diz, né? O santo não bate, né? Mas só que para a espírita não tem isso. O santo tem que bater de qualquer maneira. Se não vai bater nessa vida, vai bater numa próxima e juntos, né? Então, tem algumas situações em que, como diz aqui, né? Amai-vos uns aos outros para sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Gente, não é fácil. Não vou falar assim, olha, gente, é tão fácil. Olha, a receita é a seguinte, não tem receita. Porque não é fácil. É um desafio muito grande, é uma luta muito grande, mas é uma luta que a gente tem que lutar, não tem como. Eu quero ser feliz? Quero. Ame o outro. Não faça como aquele casal que a mulher fazia tudo. A mulher era uma santa mulher. Não só faltava, fazia tudo pelo marido. Tá? O marido morreu, ela, graças a Deus. Aí, e foi, passou o tempo, aí ela morreu, chegou do outro lado e falou assim, aí o mentor recebeu, falou assim, dona fulana, aí ele começou a falar, que bom a senhora está aqui, ela, eu estou feliz, que bom que a senhora está feliz, nós precisaríamos de uma missão especial sua, pode contar comigo. O que eu passei lá, olha, eu faço qualquer missão. Então tá, a senhora precisa reencarnar novamente. Não, tudo bem, tranquilo. A senhora pode sentar aqui e dar uma lidinha na ficha, como é que vai ser? Aí ela foi, olhou, ela falou, o quê? De novo com ele? Não, imagina!
Ele falou, eu tolerei esse homem 40 anos. Como que eu vou de novo com ele? Mas é aí, dona fulana, a senhora tolerou. Agora a senhora tem que ir para amar. Então, é aquela coisa. Quem a gente está tolerando, começa a gente a amar, porque vem junto. Não tem como. Não tem como. Essa coisa assim, eu vou tolerar, eu tolero. Não. Eu amo. E começa a trabalhar mesmo, porque vem. Porque se a gente tem que se resolver, a gente vai ter que vir junto, é amar. Não tem como. Sabe? Não tem outra saída. E, infelizmente, não tem boas notícias, mas as notícias são essas, tá? Aí aqui ele diz assim, o Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos exemplo desse devotamento. E é verdade. O Cristo sabia que aqueles apóstolos que estavam ali com eles, ele ia ter dificuldade, mas ele amou cada um intensamente. Ele sabia que Pedro ia traí-lo, Pedro ia negá-lo 3 vezes, que Judas ia traí-lo, que o outro só ia entender que era ele se tocasse nas feridas. Ele sabia. E ele amava a todos. E ele dá o perdão. Mas ele não dá o perdão sentado na cadeira, ou sentado numa pedra, ou sentado em qualquer lugar. Ele dá o perdão para todos nós da cruz. Ele estava crucificado. Ele não pede? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Da cruz. Ele podia se revoltar? Podia, mas não ele, né? O Cristo não. Ele era exemplo, é modelo, é amor, é tudo, né? Então, é o que nesse caso o Fenelon está trazendo para nós. Aí ele diz assim, ele continua dizendo, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar dos que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos tornam superiores a eles. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem um familiar ou alguém assim muito difícil e que a gente tem que investir. Muitas vezes sofremos injustiças, muitas vezes somos relegados, né? Somos colocados de lado por alguma coisa. Uma vez eu vi tipo uns desenhos, tipo um GIF, alguma coisa assim, em que aparece em cima o pai e a mãe com o bebezinho, com a criancinha levando para a escola. E depois, embaixo, aparece os 2 pais velhinhos, o filho no meio, segurando a mão, levando para um asilo. Não que não tenha essa coisa assim, então não é isso. Mas ali ele estava retratando uma outra situação. Porque às vezes tem pessoas que pode acontecer de não ter como. Porque a gente vai entrar muito na linha de julgamento, a gente longe de todos nós qualquer tipo de julgamento. Nós não podemos fazer isso. Porque a gente não sabe, né? Como diz o Cristo, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Então, aí ele diz aqui, porque a forma de eu mostrar a minha superioridade àquela criatura, é eu amar. E às vezes, né, a gente pode falar assim, mas Rosângela, mas é tão difícil. Vai pelo tolerar, mas já sabe que o tolerar você vai voltar, né? Então, começa a trabalhar isso. Não tem como, é uma coisa física. Eu não posso amar um inimigo como eu amo um amigo. O próprio Cristo fala isso. Mas eu não desejar o mal àquela criatura na mesma proporção já está me dando um caminho por onde eu posso ir. E é o que Fenelon, ele traz aqui, e aí ele fala mais alguma coisa, ele diz assim, se os odiasses como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Se a gente odiar da mesma forma, me odeia, eu também odeio. Isso não é vantagem.
Isso não é, sabe? Às vezes a gente fala assim, fez comigo, eu também faço igual. E às vezes você faz muito pior, porque faz sabendo. E às vezes o outro faz sem saber, sabe? É uma pessoa que ignora. É ignorante de ignorar. Não é ignorante assim, de ignorar. E às vezes a gente quer tomar algumas atitudes, só que nós temos uma desvantagem. Nós já estamos sabendo. Nós já temos um certo conhecimento. E a gente sabe que se for por aquele caminho, não é um caminho legal, não é um caminho bom. Vai nos atrapalhar e muito. Né? Não vai ter nem como falar, eu não sabia, Senhor. Não, você sabia, você escolheu. Né? E ele diz, amá-los, olha que coisa linda, é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Amar. Sabe aquela coisa de você amar aquela criatura, né? Acho que foi a Chico que foi perguntado assim, Chico, quantos bandidos ou quantos presos tem lá no presídio, alguma coisa assim, falou assim, a lista cheia de mãe. Porque mãe ama, né? Ela vai estar lá. Né? É uma coisa muito interessante isso. Eu já passei para vocês, eu trabalhei nessa área, né? E eu me lembro uma vez, dentro do trabalho que eu fazia, a mãe, uma senhora, bem simples mesmo, de chinelo de dedo, a roupinha dela bem, de pessoa muito simples, né? E eu tive que fazer todo o protocolo que era necessário. E eu me lembro que ela falou assim, o que uma mãe não faz pelo um filho? Ela teve, eu fazer todo o protocolo, ela teve que se submeter à revista pessoal. Não tinha outro jeito, né? O que uma mãe não faz por um filho. Né? Às vezes falam assim, não, aqui nas portas do presídio, né? Uma vez eu estava escutando um palestrante falar, aí o que vocês acham que tem lá? Aí uns falaram, tem isso, aquele... As esposas falaram, não, mãe. Muita mãe. Muitas mulheres responsáveis por aqueles que lá estão. E alguns, às vezes, têm filhos que, às vezes, nem querem mais ter contato com a mãe. Ou porque ela, por um lado, possa ter o desencaminhado, ou, por outro lado, pela vergonha que ele tem de estar fazendo com que a mãe passe por toda aquela situação. Então, não é fácil, tá? Essa questão do ódio, né? Essa questão da vingança, esses sentimentos que a gente muitas vezes nutre e que não nos leva a lugar nenhum. Só nos leva, muitas vezes, para um abismo. Então, aqui ele vai terminar dizendo assim, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio o distancia deles. E é isso. O amor nos aproxima de Deus. O ódio nos distancia dele. E para muitos de nós que estamos vindo nessa longa caminhada da vida, certamente, encarnados e desencarnados que aqui estamos, nós precisamos optar pelo amor. Mas não é aquele amor que a gente sabe que esquece, que aí é amnésia. Amar. Amar. Olhar aquela criatura que ali está e ver nela um irmão nosso. Porque irmão, não adianta. A gente, às vezes, parar e pensar o seguinte, Senhor, como que eu posso ajudar? Se você vê alguma coisa, não jogar os mesmos dardos venenosos, sabe? Parar e fazer uma prece e pedir a Deus que ilumine aquele coração. Ter, como foi dito, compaixão. A gente precisa fazer isso. O mundo precisa de amor, de muito amor.
Porque a gente sabe que tudo passa. O dinheiro, a beleza, né? Os bens, tudo isso vai passando. Nós somos usufrutuários, né? Nada é nosso. Nem o corpo. Até o corpo fica. Então, como amar? Tem a música, acho que era do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Eu esqueci o resto da letra. Chorar como Jesus chorou. E é linda essa canção. Amar como Jesus amou. Como é que ele amou? Ah, mas é Jesus. A gente não é Jesus ainda. Milhares de anos. Milhares de anos. Mas a gente pode começar a ensaiar, a trabalhar. Nós temos esse amor dentro de nós. Nós temos esse amor dentro de nós. Alguns esconderam lá no fundo e botaram um monte de coisa em cima para não deixar ele sair. Então, nesse momento que estamos todos aqui, nesse momento a gente eleva e pensa naquela pessoa que mais esteja precisando de se sentir amada. Nesse instante, a gente fecha os nossos olhos e pensa em alguém que precisa demais do nosso amor. E imitamos esse amor. Ele poderá chegar através de uma rosa, através de um perfume, através do próprio amor. Por isso, vamos sempre agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Pela possibilidade de estarmos aqui reencarnados. Por essa oportunidade abençoada. E aqueles que um dia nós que tenhamos falhado com alguém algum dia, que a gente possa pedir também que nos perdoe. Que receba de todos nós o amor que nós estamos tendo, trabalhando. E que os amigos espirituais à nossa volta nos auxilia, nos ajuda. E ele, quando ele fala, ama simplesmente. Sem esperar nada de volta. Nada. Simplesmente ama. E a gente vai começar a sentir alguma coisa diferente. Mas não podemos esquecer de algo. Ame a você também. Amemos-nos também, muito. E olhemos para nós com tanto amor, que certamente nós vamos sentir sair do nosso coração chamas iluminadas. E que essa chama chegue ao coração de cada um de vocês e de vocês chegue ao coração de outros e nisso a gente vai numa cascata. Muita paz a todos. Deus abençoe.